cá estamos nós no 11º dia da nossa maratona de filmes LGBTQIAPN+, aqui do canal. E hoje temos na nossa lista o que a gente pode considerar tipo um clássico contemporâneo. Bora falar sobre De Repente Califórnia. Um jovem surfista, vivido por Trevor Wright, apaixona-se pelo irmão mais velho de seu melhor amigo, vivido por Brad Rowe, enquanto luta para reconciliar seus próprios desejos com as necessidades de sua família. Pensa assim, nós estamos em 2008, a internet era muito diferente do que ela era hoje. O YouTube existia, mas os vídeos eram muito curtos, o Brasil ainda dominava o Orkut, e o acesso, entre aspas, clandestino, porque convenhamos, adolescente não tem dinheiro pra comprar muita coisa, a obras LGBTs era muito limitado. Eu tava lá nessa época, e o pacote inicial da gay adolescente nos anos 2000 consistia em 3 itens audiovisuais. O primeiro era uma cópia em doc de um livro chamado Terceiro Travesseiro, que deve ter rodado por aí por muita gente leu, só eu mesmo li 2 vezes. Não é um livro que eu gosto muito, mas enfim. E tinham também 2 filmes numa qualidade meio horrorosa, num formato que vocês jovens não conhecem, chamado RMVB. Deem graças a Deus que vocês não conhecem o RMVB. Ai, era um sofrimento. E um desses filmes era De Repente Califórnia. O outro filme desse pacote inicial, se tudo der certo, vai ser o último filme da nossa maratona desse ano. Quando chegar a vez dele, a gente fala sobre. Mas enfim, estava lá meu eu de 15 e 16 anos, assistindo esse filme, baixado clandestinamente no formato RMVB. Sofrimento. RMVB tinha uma qualidade, tipo assim, parecida com um VHS. Ai, VHS também é muito mais velho, não sei se vocês tiveram contato com VHS, mas assim, a cara das pessoas ficava meio lisa, assim, parecia massa corrida, e o arquivo tinha tipo 200 mega. Era incrível. Pra época era muito tecnológico. Inclusive eu tenho esse filme gravado em DVD, eu queimei um DVD na época. Eu devo ter ele guardado aqui em algum lugar. Talvez algum dia, se eu achar, eu publico nas minhas redes. Mas enfim, esse é um filme que eu devo ter assistido umas 2 vezes na vida. E a última vez deve fazer aí uns 13, 14 anos. Então essa revisita foi quase como assistir o filme de novo pela primeira vez. Por incrível que pareça, esse filme tinha nota. Eu olhei ali no meu Letterboxd, tinha lá registrado que da última vez que eu assisti, eu dei 3 estrelas. Provavelmente uma nota migrada do meu Filmou. Quem lembra do Filmou, da rede social Filmou? Provavelmente essa nota foi migrada de lá, porque na época que eu assisti, com certeza eu não tinha Letterboxd. E eu posso dizer que dessa revisita eu gostei mais do que da última vez. Talvez porque no passado, quando eu assisti, eu não tinha essa visão de adulto sobre o filme e sobre todas as implicações daquela situação. Porque o mais engraçado é que esse filme usa um plot muito clássico de histórias LGBTs, que são pessoas grandes para cidades pequenas. São aquelas pessoas diferentes, presas numa cidade conservadora, de pessoas de mente fechada e que fazem de tudo para escapar daquele lugar. O sonho daquelas pessoas é a liberdade de cruzar aquela fronteira e ir para um lugar onde elas não sejam encaradas de maneira diferente. Ir para um lugar onde elas consigam se misturar na multidão e viver suas vidas plenamente, sem se importar e sem temer o que os outros podem dizer ou fazer. Mas além disso, o filme toca numa questão muito importante, que é a questão da desigualdade social, que eu acho que é muito interessante a forma como ela é trazida aqui. É um filme que mesmo de leve tenta discutir, desconstruir esse mito da meritocracia. Porque o Zack, o nosso protagonista, ele tem dificuldades financeiras, ele tem uma irmã que é mãe solo, ele tem um pai que não presta pra muita coisa, a mãe dele faleceu, então ele precisa dar conta de trabalhar, de ajudar a irmã a cuidar e criar o sobrinho, e ele precisa abrir mão dos sonhos dele, de certa maneira, do sonho dele de liberdade, do sonho dele de alcançar o mundo, de conhecer outros lugares, para poder ficar preso naquela realidade. É como se aquele lugar, embora a fronteira nunca tivesse fechada, aprisionasse ele de uma certa maneira. E ele acaba aprisionado também a certos hábitos sociais. A namorada do ensino médio, aquela rotina que não agrega muita coisa. Ele acaba aceitando mais coisas do que ele deveria aceitar e confundindo escolha com obrigação. E eu até gosto muito desse protagonista, porque eu acho ele muito real. O meu problema com esse filme é que eu odeio todas as pessoas em volta dele, e me dá um pouco de raiva. Mas enfim. De Repente Califórnia é um filme que é muito querido pelas pessoas, e nessa revisita eu tentei analisar o porquê, e eu acho que eu entendi.
Como eu imagino que pra muita gente esse foi o primeiro contato com um filme LGBT, pelo menos as pessoas da minha geração, não só com filme, provavelmente com uma obra, né, porque a gente não podia fazer que nem hoje, tipo, sei lá, ir ali comprar um livro ou ligar o streaming e ter uma série que represente quem nós somos. Então esse filme serviu como essa porta de entrada pra representatividade, às vezes não o primeiro, mas tipo um dos primeiros filmes que as pessoas viram, e mesmo que não tenha sido o primeiro, provavelmente foi um dos primeiros que a minha geração assistiu e que tinha um final feliz. Porque é isso, nessa época era só desgraceira, era um final triste, um final punitivo, e aqui a gente tem um final fofinho, um final que dá esperanças de que as coisas podem ficar bem. Embora o nosso protagonista sofra mais que a Ju, tudo fica bem no final. E às vezes é só isso que a gente precisa, de um final feliz. Eu acho que para ser o filme perfeito, ele deveria construir um pouquinho melhor esse romance. Eu acho que acaba sendo um pouco truncado ali, embora eu acho que a história é bastante sólida e que a gente consiga, sentir, entender o ponto de vista do nosso protagonista. Eu acho que o problema talvez é que o filme foque tanto no protagonista e na relação dele com a irmã, que todos os outros personagens meio que pareçam unidimensionais. E eu também acho muito engraçado o fato de que o nosso protagonista Zack guarda um segredo e, de um momento para o outro no filme, todo mundo sabe sem ele contar pra absolutamente ninguém. E, tipo assim, não ter nenhum flagra, não ter nenhum nada que possa indicar que todas as pessoas descobriram. Talvez ele seja só péssimo nisso? Talvez, mas eu achei engraçado essa virada de chave tão de repente. Mas enfim, eu quero saber se você já assistiu e se você gosta de Repente Califórnia como eu. O filme voltou recentemente para o catálogo do Prime Video, então se você ainda não assistiu, é só correr lá e dar o play. E depois vem comentar comigo o que você achou, se você gostou ou não gostou. E se você é de uma geração diferente da minha, me conta qual filme que faz parte do seu pacote gay inicial. Eu quero saber. Pra De Repente Califórnia, eu dou 3,5 estrelas. As minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo. Você pode usar elas para entrar em contato comigo, e lá a gente pode conversar um pouquinho sobre cinema, você pode ver as notas que eu dou para os filmes que eu assisto antes deles chegarem por aqui, e claro, corre lá para deixar sugestões sobre o que você quer ver na nossa maratona LGBTQIAPN+, 2024. Nesse momento aqui do lado, provavelmente está aparecendo a playlist com todos os vídeos da nossa maratona que já saíram até agora. Se você perdeu algum, é só clicar aqui que você vai ter a lista de todos. E você pode assistir e maratonar, porque não esquece, amanhã tem mais. Bom, para terminar, eu só queria fazer um comentário que eu acho muito engraçado, que o título do filme em português referencia a música do Lulu Santos, que na época do lançamento do filme ainda era hétero. Será que ele saiu do armário depois que ele assistiu? Até o próximo filme.